Olá, boa noite, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Guilherme, sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Rafar. E é um grande privilégio poder compartilhar com você mais uma vez da Palavra de Deus, e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de Juízes, lá no capítulo 4 e o capítulo 5, mais especificamente o capítulo 4, estudando agora um pouco sobre dois personagens, três na verdade, a Débora, Baraque e Jael. E vamos tirar lições preciosas aqui para a nossa vida a respeito de Deus e o que Ele tem feito, fez e tem feito na nossa vida também. Você já deve ter assistido alguma vez algum filme ou algum desenho, seja lá o que for, de heróis. Eu sou apaixonado por filmes de heróis. Gosto muito de assistir, e sempre nesses filmes, heróis, tem um herói principal, onde ele derrota ali o seu inimigo, o seu oponente, mas você também já deve ter ouvido falar, já deve ter visto também, de filmes onde vários heróis, eles se juntam, se unem para combater um inimigo ainda mais ameaçador e mortal, né? Temos aqui dois exemplos, né? O filme da Liga da Justiça e o filme dos Vingadores, né? E esses heróis, eles se juntam para poder derrotar um inimigo comum, um inimigo ainda mais opressor, perigoso e talvez até ameaçador também. E na nossa continuação, né, da nossa série sobre juízes, veremos que os nossos heróis agora, eles se unem para derrotar um inimigo ainda mais cruel e ainda mais perigoso. De um lado nós temos a Liga da Justiça, composta por a Débora, Baraque e Jael. E do outro lado, do lado inimigo, nós temos o rei Jabim, com seu general Cícera, que comanda um poderoso exército com 900 carros de guerra feitos de ferro. Grande vantagem militar para aqueles dias do tempo dos juízes ali também. Mas antes de a gente entrar propriamente dito na história desses personagens e no que Deus vai fazer por meio da vida deles, nós vemos logo no início do capítulo 4, no versículo 1, o pecado de Israel. Aquele ciclo que mais uma vez se repete, aquele ciclo decadente de falhas que se repete ao longo de todo o livro de Juízes, que resume o livro de Juízes, onde o povo de Israel peca contra o Senhor cometendo idolatria. Deus envia um inimigo opressor que oprime duramente o povo de Israel, que leva o povo de Israel a se arrepender e clamar a Deus pelo auxílio e libertação de Deus. Deus então levanta um juiz, esse juiz liberta o povo de Israel, e a terra desfruta de paz enquanto o juiz está vivo. Mas assim que o juiz morre, o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E é o que nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 1, que depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Alguns detalhes interessantes aqui nesse primeiro versículo é que ele vai mencionar o juiz anterior, Eude. E nós vimos Eude, o canhoto, que libertou o povo de Israel das mãos de Eglon, e depois dessa libertação o povo desfruta de paz por 80 anos. É o maior período de paz que o povo de Israel desfruta no período dos juízes. Então menciona o nome do último juiz. Mas depois que o juiz morre, mais uma vez os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprova. Depois da morte do juiz Eude, Israel ele tem uma nova recaída na idolatria e o ciclo mais uma vez recomeça. Eles fizeram aquilo que o Senhor reprova, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. De forma que nós entramos na segunda etapa do nosso ciclo de falhas. Depois da idolatria, depois do pecado de Israel, Deus então envia o sofrimento. E nos versículos 2 a 3, o texto vai dizer o seguinte: Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera,
que habitava em Arosete Argoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Nós vemos aqui que mais uma vez Deus envia o sofrimento físico para despertar a realidade espiritual do povo de Israel. Jabim, ele era o rei de Canaã. A Canaã era composto por vários povos que habitavam naquele território. Provavelmente Jabim, por meio de uma confederação com outros povos cananeus, agora estavam oprimindo o povo de Israel. E a Bíblia diz aqui que Deus deu poder nas mãos de Jabim. Deus entregou os israelitas nas mãos de Jabim, que reinava em Azor. E Jabim, ele tinha um cão de guarda, Cícera, né? Ele era o general de Jabim. E essa opressão foi terrível, né? Fala aqui que os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro. E dá para perceber, só pela descrição, né, do poder militar de Jabim com Cícera, a opressão foi terrível, a opressão foi cruel, né, porque eles haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Durante 20 anos eles estavam vivendo nessa opressão terrível, né? Mas aí então eles clamam ao Senhor e nós encontramos aqui 3 heróis e uma grande vitória nessa narrativa. E é pela primeira vez e única em todo o livro de Juízes que nós vemos que um juiz, ele não é um libertador e o libertador não é o juiz. Nós vemos até agora com Eude, nós vemos com Otoniel, que eles eram tanto juízes como libertadores. Mas agora nós vemos um juiz que não é libertador e um libertador que não é juiz. E como o texto vai nos mostrar lá nos versículos 17 a 21, não é nem Débora e nem Baraque que terão a honra de acabar com o principal inimigo do seu povo, que é Cícera, o general, o comandante de Jabim. Mas Deus entrega Cícera, o principal inimigo do povo de Israel, nas mãos de uma mulher. E por incrível que pareça também, por toda a narrativa, não são os 3, Débora, Baraque e Jael, não são os 3 que merecem toda a glória pela vitória, pela libertação, mas apenas uma única pessoa, que não é nenhum dos 3, mas ao longo de toda a narrativa nós vemos que é o Senhor que entrega os inimigos nas mãos dos nossos personagens, dos nossos grandes heróis, e é Ele quem, ainda no capítulo 4, mas principalmente no capítulo 5 de Juízes, é Ele quem recebe toda a honra e toda a glória pela libertação. Nós temos o primeiro então personagem, nossa primeira heroína da nossa história, que é Débora, a juíza, né? Ela não é a libertadora, mas ela era uma juíza. E o texto diz, a partir do versículo 4 até o versículo 6, o texto diz o seguinte: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, lembrando, né, que o povo de Israel acabava de clamar a Deus por um libertador, né, que Deus libertasse eles. Então ele começa a narrar a história de Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Isso ficava ao norte, né, no território de Israel. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Débora, nós vemos aqui que ela era tanto uma juíza como uma profetisa. Isso não é um problema na Bíblia, porque ao longo das Escrituras nós vemos várias mulheres que foram profetisas. Nós temos, por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Nós vemos uma outra profetisa, Hulda, lá em 2 Reis 22, 14. Nós temos uma outra profetisa lá em Neemias capítulo 6, chamada Noádia. E nós vemos também a Ana, lá no Novo Testamento, Lucas, né, no capítulo 2.
E nós temos também lá em Atos, no capítulo 21, as 4 filhas de Felipe, o evangelista. Então, ao longo das Escrituras, nós vemos várias mulheres que foram profetisas, mulheres que falaram, às vezes, da parte de Deus. Tirando talvez aqui Noádia, que foi uma má profetisa, mas as demais foram profetisas que falaram coisas boas a respeito de Deus, que transmitiram de fato a palavra de Deus. E Débora era conhecida como uma conselheira e como uma juíza muito sábia, em que os israelitas a procuravam em busca de solução para todos os seus tipos de problemas, quer sejam judiciais, quer sejam problemas legais, problemas nos relacionamentos ali entre os próprios israelitas. Então, a Débora foi essa juíza, essa conselheira muito sábia. Mas uma pequena observação, abro um parênteses aqui na nossa meditação, sobre Débora e o ministério feminino. Porque muitos usam Débora, o ministério de Débora ali, o fato dela ser uma juíza, muitos usam esse exemplo de Débora para defender um ministério pastoral feminino, né? Mas lembrando que o texto aqui só narra o que acontece no período dos juízes, não o que deveria ter acontecido e muito menos o que deve acontecer nos dias de hoje. Então, Débora não deve ser algum princípio de regra e prática para a igreja hoje. Nós vemos claramente lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, que Deus reserva o papel de pastor, bispo, presbítero, são termos intercambiáveis, né? Deus reserva esse papel de autoridade sobre o rebanho, sobre a igreja de Deus para os homens. 1 Timóteo 3,1 diz: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível e marido de uma só mulher. A própria palavra lá é masculina, e uma das primeiras qualidades depois de irrepreensível é que ele seja marido de uma só mulher. Subentende-se então que o líder, o bispo, o pastor, o presbítero, seja um homem, né? Deus delega isso para os homens. As mulheres são livres para poder usar dos seus dons em todos os papéis, menos naquele que Deus reservou exclusivamente para os homens. Tirando essa única função, as mulheres têm liberdade para exercer os seus dons em todas as áreas da igreja, né? As mulheres podem ensinar hoje? Sem dúvida que sim. Só que ela só não pode assumir a função, a posição de pastor ou presbítero na igreja de Jesus Cristo, ou de ensinar nessa posição. Ela pode ensinar mulheres, ela pode ensinar outras crianças, adolescentes, né? Pode aconselhar, pode cantar, pode dirigir louvor, pode fazer leituras bíblicas, pode fazer orações, né, nos cultos públicos da igreja. Ela só não pode ocupar essa função de posição de autoridade sobre o rebanho, porque Deus delegou isso para os homens. E fecho parênteses agora. Débora, na sua função ali como profetisa, revelou que Baraque deveria reunir e conduzir um exército de 10.000 israelitas para lutar contra Sísera, e que Deus entregaria Sísera e o seu exército nas mãos de Baraque. É aí que nós entramos no nosso segundo personagem, nosso segundo herói, que é Baraque, o libertador. E nós vemos assim, nos versículos 6 ao versículo 10, sobre Baraque. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Então nós temos aqui uma descrição de quem foi Baraque. Por intermédio de Débora, Deus convoca então Baraque para ser o libertador que conduziria os exércitos de Israel na batalha contra o general opressivo, tirano ali, Sísera.
com certeza não seria uma missão nada fácil, que exigiria não só estratégia militar, mas também muito mais do que isso, confiança e dependência no Senhor. Uma coisa é você liderar, é você ser general de um exército que possui todos os recursos de ponta, né? Com tanques, com caças ultrassônicos e bombas nucleares. Outra coisa é você liderar um exército que vai enfrentar esse exército poderoso com facas, facões, espingardas e dinamites. É completamente inferior um exército com o outro, né? E Baraque não iria liderar o exército superpoderoso, né? Ele iria liderar o exército com poucos recursos militares, mas na dependência e na confiança do Senhor. E algo interessante aqui que acontece com Baraque é que ele põe uma condicional para o Senhor. Você vê que Baraque oscila um pouco na sua fé e talvez, antes de julgar completamente Baraque, se eu estivesse no lugar dele, eu não sei se eu teria sequer a mesma atitude que ele teve. Afinal de contas, seria um desafio muito grande para ele. Mas ele põe uma condicional, né, para Débora. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Baraque teve uma reação inesperada, ou talvez esperada, diante das circunstâncias que ele estava vivendo ali. Afinal de contas, essa reação de Baraque foi uma demonstração de incredulidade ou foi um sinal de humildade? Ele não acusou Deus de estar errado, né, como foi no caso de Gideão, como nós vamos ver mais para frente, mas ele apenas pediu que Débora acompanhasse ele na batalha. Será que esse pedido foi de fato para que Débora, sendo uma profetisa, pudesse consultar ali a orientação do Senhor, né? E uma coisa fica clara, que o fato de Débora ter aceitado acompanhar Baraque na batalha indica que seu pedido não estava fora dos planos de Deus, mas que ainda, ao permitir que Débora fosse na batalha junto com Baraque, Deus daria, né, a honra de entregar e matar o grande inimigo do povo de Israel nas mãos de uma mulher e não de Baraque. Não seria Baraque que teria a honra de acabar com o grande inimigo do povo de Israel. Mas Deus, ele não apenas convoca Baraque para ser o líder, o libertador, mas Deus também entrega a Baraque um plano de ação. Em primeiro lugar, Baraque deveria reunir 10.000 soldados do povo de Israel, das tribos de Naftali e de Zebulon. Baraque deveria então conduzir esses 10.000 soldados ao Monte Tabor, e o Monte Tabor era um local estratégico. Havia 2 montes ali, um deles era o Monte Tabor, e entre esses 2 montes havia um vale, onde passava ali o rio Quizon. Provavelmente era a época de seca, né? Talvez o rio Quizon, se ele não estivesse seco, ele estava ali no seu estado, não completamente seco, né? Mas ele estava numa época onde não havia chuvas e não havia nem sequer previsão de chuvas. Guarde esse detalhe, que esse detalhe vai ser extremamente importante na continuação da nossa narrativa aqui. Depois do texto falar quem foi Baraque e quais foram os planos de Deus para a vida dele, nós encontramos no versículo 11 um pequeno parênteses ali que vai introduzir mais um dos nossos heróis. Versículo 11 diz o seguinte: Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Esse versículo é um pequeno parênteses, onde está introduzindo o nosso terceiro personagem, Jael. Mas nós só vamos falar dela, né, no versículo 17. Antes da gente falar de Jael, o texto começa a falar como que foi a grande vitória, né, de Baraque, do seu pequeno exército contra Cícera e o seu grande e poderoso exército. O texto diz assim, Juízes 4, de 12 a 17. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao rio Quizon,
E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por seus 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não sobrou um só homem. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Nós vemos aqui então a grande vitória do povo de Israel. Encorajado mais uma vez por Débora, que disse para Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera e o seu exército nas suas mãos. Baraque então, com seus 10.000 homens, desce o monte Tabor, rumo ao rio Quizon e rumo ao ataque, e algo surpreendente acontece. Diante do avanço de Baraque, o texto diz que Sísera e o seu exército foram entregues nas mãos, e todos eles foram mortos, e Sísera fugiu a pé. Mas a grande pergunta que fica é: o que de fato aconteceu? O que aconteceu com todo o poder militar de Sísera e os seus 900 carros de guerra, o seu imenso exército? E como é que explicar que Sísera desce do seu carro e foge a pé? Por que não fugir com o seu carro? A resposta dos detalhes, do que houve de fato ali nessa batalha, nós encontramos no capítulo 5, no Cântico de Débora, onde depois da vitória, Débora então expressa seu louvor ao Senhor. E lá no capítulo 5, versículo 4 e 5, diz o seguinte: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. O que acontece é que o Senhor tinha enviado uma terrível tempestade no momento em que Baraque desce o monte Tabor. O Senhor envia uma terrível tempestade, fazendo com que aquele rio Quizon transbordasse, transformando o campo de batalha num verdadeiro mar de lamas. Obviamente não era o tempo de chuva, era o tempo de estiagem, o tempo de seca, senão Sísera não teria levado os seus carros de guerra para a batalha. Não era algo esperado, mas simplesmente aconteceu de uma forma inexplicável e de uma forma inesperada por Sísera e seu exército, todo o seu poder ali. E aquela água e a lama que se formaram foram um problema sério para a mobilidade dos seus poderosos carros de guerra. Tanto que eles foram derrotados ao fio da espada, e Sísera, talvez humilhado e envergonhado, não pôde nem sequer fugir com o seu carro de guerra, mas teve que descer e do seu carro e fugir a pé. Aquilo em que eles tanto confiavam, no seu poderio militar, fracassou, não serviu de nada diante do Senhor dos exércitos que foi à frente. Então, nessa fuga de Sísera, nós nos deparamos então com o nosso terceiro personagem, a nossa terceira heroína, Jael. E no texto lá de Juízes 4, de 17 a 22, nós vemos o que Jael fez, qual foi o seu feito nessa história. Diz o seguinte, versículo 17: Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fica à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas.
Vale lembrar aqui que armar e desarmar tendas, na época, era um trabalho feito por mulheres, e que aquela estaca, aquele martelo, era um utensílio doméstico, era um utensílio usado normalmente pelas mulheres. E também naquela época, morrer nas mãos de uma mulher era algo extremamente humilhante e vergonhoso. Ainda mais para um grande general como Cícera, ser morto por uma mulher de uma forma assim tão cruel também, foi extremamente vergonhoso. E nós vemos isso lá em Abimeleque, ainda em Juízes, capítulo 9, versículo 54, a reação dele também quando uma mulher solta uma pedra de moinho sobre a sua cabeça e ele diz: me mate o seu soldado, porque senão eu vou ter vergonha de ter sido morto por uma mulher. Era preferível ele se matar do que ser morto por uma mulher. E Cícera então tem essa morte humilhante, não só pela forma como ela aconteceu, mas também por ter sido por mãos de uma mulher. E como foi dito por Débora, e agora aqui acontecendo, de fato a glória da morte de Cícera não seria de Baraque, mas seria de uma mulher. E agora nós sabemos o nome dela. O nome dela é Jael. Quando nós olhamos para toda essa narrativa, nós encontramos o verdadeiro libertador do povo de Israel, quem de fato o libertou. Nos versículos finais do capítulo 4, nós lemos o seguinte: naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Nós encontramos aqui quem é o verdadeiro libertador, e ele se encontra em todo o capítulo 4 e muito mais ainda no capítulo 5 de Juízes, que nós não vamos entrar nos detalhes daquele capítulo. Mas nós vemos logo no início, ali no versículo 2, a Deus agindo na vida do povo e por meio dos seus heróis ali também que ele envia. Logo no versículo 2, nós encontramos que foi o Senhor que entregou Israel nas mãos de Jabim. Quando Israel pecou, o Senhor deu poder a Jabim para que oprimisse Israel, para acordá-los da sua realidade espiritual. Nós vemos aqui também no versículo 6 que quando Débora manda chamar Baraque, ela diz para ele: é o Senhor quem lhe chama, é o Senhor quem lhe ordena, vai, reúna o exército. No versículo 7, é o Senhor quem fará com que Cícera, o comandante do exército, vá atacá-lo. Deus já estava planejando tudo, e é Ele, Deus, quem vai mover Cícera para atacá-lo, e Ele que vai entregar nas suas mãos. Mas diante da resposta hesitante de Baraque, Débora responde para ele: por causa do seu modo de agir, a honra de matar ali o general Cícera não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Quem entregou Cícera nas mãos de Jael foi o Senhor. No dia em que eles estavam reunidos ali para a batalha, Débora diz para Baraque: esse é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. É o Senhor quem está indo à frente. Nós vemos ali no capítulo 5 que o Senhor envia então aquela chuva torrencial e o Senhor derrotando Cícera e todos os carros de guerra que o seu exército ao fio da espada. No versículo 15, é o Senhor quem entregou Cícera, é o Senhor quem derrotou Cícera ao fio da espada, com todos os seus carros de guerra. E no versículo 23, que nós acabamos de ler, Deus subjugou Jabim, rei cananeu, perante os israelitas. E diante dos atos salvadores de Deus, então, nós temos então a conclusão desse final desse ciclo de falhas, como todos os ciclos terminam em paz. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Está lá no capítulo 5, versículo 31, no final do cântico de Débora. A terra teve paz durante 40 anos. A paz foi real, a paz foi verdadeira, mas ela não durou para sempre. Ela durou apenas 40 anos. Logo no capítulo 6 de Juízos, nós vamos ver mais uma vez esse ciclo decadente recomeçando na vida de Israel. Mas o que nós podemos tirar de lição para nós hoje, como povo do Senhor? Em primeiro lugar, algo interessante que acontece nessa narrativa, e algo até mesmo irônico, né, é que os cananeus acreditavam que Baal era o deus da chuva, mas eles foram derrotados quando o Senhor enviou uma tempestade. Baal era o principal deus ali da religião cananita.
No começo ali, no livro de Juízes, nós vemos que o Israel se curvava diante dos deuses cananeus, e esses deuses eram os Baalins, eram os Baals, né? Era o deus Baal, era a principal divindade, o deus falso ali, cultuado na religião cananita. Então, Israel se curvou diante desses deuses, o mesmo Deus que os cananeus estavam se curvando, adoravam. E eles criam que Baal era o deus da chuva, era ele que enviava a chuva, que fazia as colheitas frutificarem e produzirem ali a terra, produzir seus frutos em abundância, né? Então eles criam que era Baal que era o deus da chuva, mas curiosamente e ironicamente, Baal, o deus da chuva, é derrotado quando Deus, o Senhor, o único Deus verdadeiro, envia uma tempestade, causa pânico nos cananeus. Isso mostra que Deus é o único Deus verdadeiro. E nós aprendemos aqui que Deus é o único Deus verdadeiro e é Ele quem controla a sua criação. E Ele usa a sua criação da forma como Ele quer para fazer cumprir os seus planos. Nós vemos que Deus, nessa narrativa, Ele não só usa a sua criação, mas nós também, seres humanos criados à sua imagem e semelhança, nós também somos usados por Deus para que o plano de Deus seja realizado. Ele até mesmo usou Jabim, um rei pagão, para subjugar os israelitas, para mostrar ali, a despertar a sua realidade do pecado. É Deus quem levanta Débora, é Deus quem levanta Baraque, é Deus quem levanta Jael, é Deus quem entrega Cícera nas mãos de Baraque e Cícera nas mãos de Jael ali, para fazer cumprir os seus planos. É Deus quem controla, Deus nos usa, Deus me usa e Deus usa a sua vida também para fazer cumprir os seus planos. E é Deus quem controla toda a história da humanidade. Deus controla toda essa metanarrativa, onde cada evento que acontece no mundo não passa desapercebido aos olhos do Senhor, mas cada evento que acontece é como se Deus estivesse mostrando o seu controle absoluto, e através de cada evento, Deus fazendo cumprir os seus planos poderosos sobre as nossas vidas e na sua história. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, versículo 3, versículo 5, muito interessante. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, vem de Deus. Ou seja, Deus, Ele sempre é o vencedor, e nós somos abençoados quando nós lutamos por Deus e com Deus, colocando-nos a seu serviço, por mais difícil que seja essa tarefa. Paulo diz aqui que ele não pode reivindicar qualquer coisa com base nos seus próprios méritos. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele realizava, vem do Senhor. É Deus quem o capacitava, assim como Deus capacitou Débora, Baraque e Jael também. Deus, Ele sempre é o vencedor, e nós somos abençoados, tendo o privilégio de lutar por Deus e lutar com Deus, nos colocando nas suas mãos, nos colocando no seu serviço, sendo instrumentos na mão do nosso Redentor, por mais difícil que seja a tarefa. Paulo, como grande apóstolo, o grande missionário que fez propagar o Evangelho em toda a Ásia Menor ali, ele diz assim: tudo o que eu faço, todos os méritos vêm do Senhor, porque é Ele quem me capacita. Eu não posso reivindicar coisa alguma, porque toda a minha suficiência vem do Senhor. Isso, de certa forma, também cabe a nós no grande plano da salvação. O mesmo Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, nós somos resgatados, não com base nos nossos próprios méritos, mas apesar deles. Foi Jesus Cristo quem desceu aos céus, nasceu numa manjedoura, viveu entre nós uma vida perfeita e entregou a sua vida, derramando o seu sangue para comprar o preço da nossa libertação. Paulo diz: nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por elas para que a glória não seja nossa, mas para que a glória seja totalmente do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço da nossa liberdade, apesar dos meus méritos, apesar de quem eu sou, apesar de quem eu faço. E agora, como um filho de Deus, alguém que foi libertado por Cristo Jesus, eu tenho o privilégio de servi-lo como instrumentos nas mãos do nosso Redentor.
Amém? Que você possa ter esse mesmo privilégio também de um dia desfrutar dessa verdadeira libertação completa do nosso Salvador. E você também ser instrumento nas mãos do nosso Redentor. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pelo grande privilégio que nós temos de poder ser usados nas Tuas mãos, de ser instrumentos nas mãos do Redentor, Deus, para impactar e transformar vidas também, Deus. Que possamos, Deus, entender que isso é um privilégio e possamos nos colocar nas Tuas mãos. Mas acima de tudo também, Deus, queremos Te louvar e glorificar, porque a nossa salvação foi comprada, nós fomos resgatados e libertos, não com base nos nossos próprios méritos, mas apesar deles, ó Deus, para que toda a glória e toda a honra seja por meio de Jesus Cristo e que a nossa vida hoje possa ser um reflexo da glória do Senhor, onde as pessoas possam olhar para nós e glorificar o nosso Pai e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, meus queridos, um grande abraço, fiquem todos com Deus.